Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 3 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News dessa sexta-feira. Isso mesmo, sextou, dia 16 de junho de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo, Judiciário. E um bom dia especial para você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 16 de junho. Já estamos no sexto mês do ano de 2023. E você, colocou aqueles projetos em dia? Lembra? Virada do ano, Réveillon, você pulou ondinhas, tomou champanhe, usou roupa branca, amarela, vermelha. E aí? Quais foram os projetos? Já começou a iniciar os projetos? 6 meses já se passaram. Daqui a pouco a gente começa a contagem regressiva de 2023. E você? O que fez? Ainda está em tempo, hein? Bora lá, força! Sexta-feira, participação hoje do homem do FeedFest. André Santos aqui conosco, nos botões eletrônicos, nos controles técnicos, Maria Clara. Bom dia, André. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia para você que mais uma sexta-feira acompanhando aí o Virtual News. E é isso, Márcio. Estamos aí de volta para poder bater um papo sobre o que tem acontecido na cidade, o que tem acontecido no Brasil e, claro, trazer aqui um pouco do feedback do que foi o FeedFest Brasil agora em 2023. Maravilha. Mas antes, vamos dar os parabéns para quem faz aniversário nesta sexta-feira. Para você que apaga as velhinhas hoje. Parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje sempre. Feliz aniversário! Feliz aniversário, realmente. Para você que está fazendo aniversário hoje, claro, a gente quer deixar também os parabéns para quem faz aniversário no sábado 17 e no domingo 18. Em especial, desta vez no domingo dia 18, para Creuza, uma amiga de infância que vai estar fazendo aniversário neste domingo 18 de junho. Grande beijo, querida. Aí, Creuza, a gente está guardando o bolinho, hein? 10 horas mais 5 minutos, 10 e 5, vamos acompanhar a pauta, o que tem hoje de matérias no Virtual News. Principais notícias desse dia 16 de junho de 2023. Cientistas anunciam criação do primeiro embrião humano sintético sem óvulos e espermatozoides. Fraude na Americanas envolve 30 pessoas que serão desligadas da empresa. Consignados do INSS, bancos têm 90 dias para adequações às novas regras. Nova legislação de preços e transferência sancionada pelo presidente Lula. CAI analisa novo arcabouço fiscal e desoneração da folha na terça. Fundeb e Fundo Constitucional do DF não entrarão no arcabouço. Davi confirma que na quarta-feira sabatina de Zanin, indicado ao STF. Lula inaugura a Ferrovia Norte e Sul em Goiânia para impulsionar o desenvolvimento do interior do país e a agenda do governador Tarcísio de Freitas. Essas são as notícias que vamos estar analisando daqui a pouquinho no Virtual News. Mas antes, vamos às manchetes que não podemos deixar passar em branco. Inteligência artificial auxilia no cuidado com crianças e idosos. Papa Francisco recebe alta hospitalar. Lei Geral do Esporte é sancionada com vetos. Lula tem viagem ao Vaticano agendada. Febre maculosa. Fazenda com casos da doença pretende mudar local do show de Gustavo Lima. Tremor de terra. Moradores do litoral de São Paulo e Vale do Ribeira relatam abalos sísmicos nesta manhã de sexta-feira. Na verdade, eu acho que eu vou destacar. Na verdade, são várias notícias interessantíssimas, mas eu destacaria principalmente as duas que são de utilidade pública em relação à febre maculosa e à Fazenda, que está aí tentando levar o show do Gustavo Lima para um outro lugar. E também, é claro, as pessoas devem estar curiosas com esse tremor de terras aqui na região
e a gente quer saber muito mais. Eu acho que eu destacaria essas duas informações. Maravilha. Então tá aí, ó, essa questão da febre maculosa, os casos que envolveram, né? E também esse tremor que foi às 8h20 da manhã. Itanhaém, Peruíbe, Vale do Ribeira sentiram o abalo. 4,7 na escala Richter. 4,7. Foi abalo, né? Mas se fosse eu acho maior, que 4,7 é uma escala para a gente ficar em alerta, porque realmente a gente não tem esse tipo, a gente não tem histórico dessa situação aqui na região, e de repente o primeiro, né, não primeiro, se eu não me engano já teve alguns, mas não há 4 pontos nessa escala. Eu acho que é sim para se abrir os olhos e pensar o que está acontecendo com o nosso sistema aqui, com a atmosfera. E o Vaticano no próximo dia 21, né? O Papa saiu do hospital, o Papa vai se recuperar pra cá. Deixa eu descansar. Eu acho, o Papa, tadinho, ele tá numa idade, é louco, né? Há críticas nas viagens do presidente, claro. O pessoal coloca humor em tudo, né? E eles estão colocando Lula de mel, né? Tô fazendo meme quanto a isso. Cara, você sabe que eu tenho ouvido muitas críticas em relação às viagens do presidente e dizendo que ele se esquece do Brasil. Mas a gente tem que entender que viagens internacionais, elas são necessariamente e principalmente com interesses internos. Então, se ele está indo para fora, realmente é para buscar alguma possibilidade de desenvolvimento social interno. Ou seja, de alguma forma, a gente vai estar sendo beneficiado. Dizem que ele está levando o projeto do arcabouço para ser abençoado. Amém. Foi fazer em terras de Betinha, né? Foi no casamento, em terras de Betinha. De quem? De Betinha. Elizabeth. Tá. Elizabeth. Ele foi na coroação do rei, né? Charles. Rei Charles. 10 horas mais 9 minutos. Vamos às matérias dessa manhã de sexta-feira. Cientistas anunciam criação do primeiro embrião humano sintético sem óvulos e espermatozoides. Cientistas anunciaram nesta semana a criação do primeiro embrião humano sintético do mundo, usando células-tronco. Um avanço que, no futuro, poderia fazer com que a reprodução prescinda de óvulos e espermatozoides. O desenvolvimento desse modelo similar... Espera só um minutinho, Márcio. Ok? Maravilha. Cientistas anunciam criação do primeiro embrião humano sintético sem óvulos e espermatozoides. Cientistas anunciaram nesta semana a criação do primeiro embrião humano do mundo usando células-troncos, logicamente sintéticos. Um avanço que no futuro poderá fazer com que a reprodução prescinda de óvulos e espermatozoides. O desenvolvimento desse modelo, similar ao embrião humano natural em seus primeiros estágios de desenvolvimento, é uma ferramenta que pode permitir grandes avanços nos mais diferentes campos da medicina, como de estudos de doenças genéticas e determinação das causas biológicas recorrentes, apenas para citar 2 exemplos. A professora Magdalena Zeninka Goetz, da Universidade de Cambridge, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, apresentou o trabalho na quarta-feira, dia 14, no encontro anual da Sociedade Internacional de Pesquisas com Células-Troncos em Boston, nos Estados Unidos. O trabalho ainda não foi publicado em nenhuma revista científica, o que deve acontecer nos próximos meses. Conseguimos criar modelos similares a embriões humanos, reprogramando células-troncos embrionárias, anunciou em plenária, segundo a BBC britânica. No entanto, levanta questões éticas e legais importantes, uma vez que a criação em laboratório de um embrião não está prevista na atual legislação. Embora a estrutura não tenha coração ou cérebro, ela tem células-troncos que seriam capazes de formar todo o embrião, caso seu desenvolvimento. E o homem brinca de Deus. Mas tudo bem. Lembra aqui lembra da Dolly, lembro disso nitidamente. Mas eu acho que essa agilidade da tecnologia, ela nos proporciona descobrir esses fatos, descobrir essas possibilidades, né? Eu acho que a tecnologia, essa agilidade de poder realmente ter a possibilidade de descobrir
esse modo operandi de agir em relação à humanidade. É claro que vão ter aqueles que vão dizer, gosta de brincar com Deus, mas isso vai ter algumas qualidades, vai ser bom de certa forma. Isso até vai ser uma experiência boa para a humanidade, porque a gente vai estar realmente evitando doenças. O bom disso é que, tipo assim, a intenção dessas células-troncos ou desses embriões preparados com a inteligência artificial ou esses embriões sintéticos é realmente poder combater doenças graves que ainda hoje não tem cura. É aquele tal negócio, vai ter Sim. laboratório, porque o ser humano mesmo, né, como é que fica? Estamos com problema, Maria Clara? O ser humano mesmo, pega outro microfone também. O ser humano mesmo, ele tem a condição de operar sim, com uma forma, com a espiritualidade, né? Entendo seu ponto de vista, sim. Como é que fica isso? Nós vamos produzir um fígado sobressalente. Sintético. Como é que vamos fazer, né? Então, tudo bem, vamos fazer um rim ao coração. Afinal de contas, a condição de doação de órgãos, ela precisa ser verificada, né? E a gente sabe que a doação pouco acontece. Mas é aquela questão polêmica. Vamos ver o que vai acontecer com o mundo diante dessa possibilidade de um embrião sem utilização de espermatozoide e óvulos. Eu acho que a gente ainda tem que ver em que pé que vai se dar todo esse processo. Ainda não saiu, como você mesmo disse na matéria, não saiu em nenhuma revista científica ou revista que realmente sancione a viabilidade desse projeto, mas essas são fontes, se não me engano, são fontes, a revista Exame também está trazendo essas fontes e está em todas as matérias que falam sobre o assunto. Eu acho que é interessante, é plausível. É claro que a gente tem que tomar cuidado, não é trocar o certo pelo duvidoso, mas sim agregar ao que a gente já tem. Eu acho que a gente tem que pensar que isso está vindo como um ponto a mais, além da gente, enquanto ser humano, se cuidar, se tratar. Como você disse, existe o lado espiritual de muita gente. Então, todas essas benesses podem ajudar e isso só vai vir a agregar. O clone, tem toda a sua situação que falou da época da Dolly, né? E Sim. Agora, voltamos a essa questão. Avanço na medicina, com certeza sempre bem-vindo. 10 horas mais 14 minutos. Maria Clara, vamos à próxima matéria. Fraude na Americanas envolve 30 pessoas que serão desligadas da empresa. A Americanas enfrenta uma crise financeira após a descoberta de uma fraude bilionária que levou a empresa a entrar em recuperação judicial. De acordo com Leandro Coelho Pereira, presidente da companhia, pelo menos 30 pessoas estão envolvidas no esquema fraudulento e estão sendo demitidas. O processo de demissão deverá ser concluído nesta quarta-feira, dia 14, foi concluído, né? As informações foram apresentadas durante a Comissão Parlamentar de Inquérito do CPI na Câmara, na terça-feira. Coelho compartilhou com os deputados documentos que apontam a participação de ex-diretores da empresa na fraude, mas ainda não foram todos analisados, assim como eventuais defesas dos acusados. A situação das Americanas tem sido marcada por embates retóricos envolvendo acionistas da varejista e a própria empresa e os bancos credores. Há litígios em andamento na Comissão de Valores Mobiliários, da CVM, e junto ao Ministério Público, entre outras instituições. Pessoal falando, pessoal se defendendo, pessoal acusando. Realmente chama a atenção essa questão da Americanas pelo volume, né, pelo valor e pelo escândalo que foi. E claro, a CVM está de olho, a Câmara está de olho, né, o Senado está observando isso. E sem dúvida, André, é para a gente prestar atenção. Afinal de contas, uma grande empresa. Né? É uma grande empresa, foi um rombo muito grande, abalou muita gente. E, Márcio, assim, 5 meses depois, foi realmente agora, depois de 5 meses de todo esse escândalo ter vindo à tona, aí aparecer que houve fraude. Mas isso já estava nítido. A empresa sempre teve uma estrutura e se você lá atrás, se você perceber as notícias que nós tínhamos em relação à forma com que a empresa prestava serviços, em relação à produção, em relação a fornecedores, a forma de pagamento com os bancos, você percebia que já tinha coisa errada. Então, assim, é fato que isso ia vir à tona, essa fraude. A gente só precisa saber, só precisa entender realmente
quem são essas pessoas envolvidas, porque até o momento a gente não se ouve falar sobre os diretores, né? Parece que as pessoas que foram demitidas eram subalternos, eram funcionários da empresa que prestavam esse papel de realmente de ver a parte executiva, de tomar conta da parte executiva e da parte administrativa. Eu acho que realmente a gente precisa abrir a justiça precisa realmente correr atrás e prender, se tiver que ser, os envolvidos nesse escândalo, porque o rombo não é só para a empresa, o rombo é para a sociedade. Os acionistas, quem Exatamente. tinha ação, Exatamente. Nesse sentido quando que eu falo. caiu, que o pessoal dos Estados Unidos moveu a ação e ganhou a ação e a Petrobras teve que indenizar aquela situação. Porque só para a gente entender, os diretores das empresas, eles têm um fundo, eles têm reservas, eles estão seguros, mas os acionistas, na maioria das vezes, não. Não, hein? Ação sobre ação, exatamente. 10 e 17. Vamos à próxima matéria? Consignados do INSS. Ok? Consignados do INSS. Bancos têm 90 dias para adequações às novas regras. Os bancos receberam um prazo de 90 dias para se adaptarem às novas regras relacionadas ao empréstimo consignado e começaram a informar as taxas de juros das operações de crédito, entre outras informações, aos segurados do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Previdência Social e consta em uma portaria publicada no Diário Oficial da União em 15 de junho. Caso necessário, o prazo pode ser prorrogado por mais 90 dias, mas a extensão deve ser justificada pela rede bancária. O INSS informa que a divulgação das taxas de juros será realizada por meio do aplicativo do site Meu INSS, após o prazo estabelecido de 90 dias. No momento, os segurados ainda não conseguem visualizar essas informações em seus extratos. A portaria determina que as instituições financeiras que já possuem sistema do tipo devem fornecer informações sobre averbação, refinanciamento e portabilidade em todos os novos contratos de crédito consignados aos beneficiários do INSS a partir de 1º de julho de 2023. Atualmente, 16,8 milhões de aposentados e pensionistas possuem crédito consignado. Dados do INSS mostram que em abril desse ano foram assinados 1.058 mil novos contratos, um número bem inferior aos de 2.300.000 contratos assinados em abril de 2022. INSS ou INSS do banco? INSS do banco, né? E eu acho que legal, tipo assim, eu acho que vai ter tem que ser transparente, isso tem que vir à tona, porque a maioria das pessoas que fazem esses empréstimos consignados, elas nem sabem, eu particularmente chamo de buraco, elas nem sabem o buraco em que elas estão se envolvendo ou se metendo. Eu acho que sim, eu acho que legal, precisa-se realmente ver essas taxas de juro. Eu acho que, e é fato, Márcio, que a gente percebe que essas empresas que fazem consignados, nem sempre elas querem deixar expostos o que é cobrado de juros, nem sempre elas querem deixar exposto como é feito essa cobrança, e aí geralmente os aposentados que fazem, né, eles simplesmente estão tão desesperados precisando daquele dinheirinho que eles fazem sem saber o buraco que eles estão se metendo. Eu acho que isso aí é legal, eu acho que a partir de 1º de julho tem que ser sancionada essa lei, eu acho que realmente vai ficar muito mais transparente, mas eu ainda acho que as redes públicas, principalmente, deveriam trazer muito mais informação em relação aos consignados. Não só os benefícios, mas principalmente os prejuízos. Lembrando que o André já falou, isso é uma determinação que os bancos têm 90 dias para informar. E assim, existe o teto máximo agora do consignado. O banco pode aplicar o teto máximo ou redução. E é isso que tem essa transparência, você vai ter ciência do teto máximo. Porque senão, na hora do desespero, pessoas vão lá e vão fazer um consignado e acabam contratando um seguro, não sei o quê, uma viagem para a Lua, outra para Marte, sem saber estão pagando sem saber o que estão fazendo. Exatamente. Um monte de penduricados. E veio agora para ajustar. A diferença entre a operação do ano passado e desse ano, que uma foi de 1 milhão e pouco, outra 2 milhões de contratos, se deu aquela lacuna em que, quando da situação que foi criada referente ao consignado, a questão de taxa de juros, mas que os bancos suspenderam as operações, então deu essa diferença. O que preocupa
para se ter uma ideia de quanto se envolve essa questão do consignado e de quanto o aposentado e o pensionista vem necessitando de um auxílio financeiro. E aí a gente volta naquela condição, né? Será que se realmente a aposentadoria fosse reajustada como deve, as pessoas não teriam uma condição financeira melhor? Tá Porque certíssimo. a aposentadoria ela não está mais vinculada ao salário mínimo. Não, E está me vinculado ao parece- tempo de pagamento. Me parece que, me parece não, é claro, nítido, que é uma defasagem muito grande quando se coloca o reajuste da aposentadoria. Os valores não correspondem ao que deveriam. Não que deveria, mas... Então, Fato. prejudica muito algumas pessoas. Por isso o pessoal fica correndo com consignado. 10 horas mais 22 minutos. Por falar em correr, vamos rápido para a próxima matéria. Vamos fazer Nova legislação de preços de transferência sancionada pelo presidente Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira, na última quarta-feira, a nova legislação sobre preço de transferência, que trata da tributação de operações internacionais entre empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico. A Lei 14.596 busca alinhar o sistema tributário brasileiro às normas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e pode proporcionar uma arrecadação adicional ao governo. A medida provisória referente ao tema foi elaborada no último ano do governo Jair Bolsonaro e obteve aprovação do Congresso em maio deste ano. Durante o processo de votação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atuou junto aos parlamentares para assegurar a aprovação do texto, que, segundo as estimativas da equipe econômica, poderá garantir até 23 bilhões de recursos em 2024. Após a aprovação, Haddad afirmou que a proposta é fundamental para eliminar lacunas na legislação que permitiam às multinacionais pagar menos impostos no Brasil. Ele também mencionou que a Receita Federal estima perdas anuais de aproximadamente 70 bilhões com as regras vigentes e esperava a recuperação gradual desses valores nos próximos anos. Em se tratando de acordos internacionais, a única coisa que me preocupa é, de repente, esse tipo de tributo acabar não afastando ainda mais as empresas, né, Márcio, internacionais, de investimentos no Brasil. Porque, realmente, o Lula, a gente percebe que ele está, do meu ponto de vista, ele está correndo atrás para colocar o país num outro lugar, de acordo com a visão internacional, mas quando se trata de tributos, a gente já não está naquele lugar de conforto em que empresas exteriores querem investir no Brasil. Então, de repente, é claro que isso ele tem que pensar no país que ele governa, e isso, de repente, tem lá as suas considerações para a economia do país, mas a gente tem que pensar que realmente, já que ele está, como a gente falou, né, indo para tantos lugares no exterior, tentando trazer investimentos, tentando colocar o Brasil num outro lugar em relação a essa visão dos agentes internacionais, agentes econômicos, então a gente precisa tomar muito cuidado com esses tributos e acabar afastando muito mais empresários ou investidores de outros lugares do mundo. O que me chamou também a atenção concordo com você, André, mas o que me chamou também a atenção nessa matéria é que foi uma lei, um projeto elaborado pelo governo Jair Bolsonaro. E que Haddad aprovou e foi lá para fazer as gestões. Ainda a gente precisa dessa lei aprovada aqui. Aprovou e está colocando em pauta. Então, o que significa? Márcio, você quer falar do governo Jair Bolsonaro? Não. Eu quero falar de política do Estado. Exato. Políticas que vêm realmente para o desenvolvimento do país. É disso que o país precisa. E é isso que é governar, né, Márcio? Independente se eu sou A, B, C, D ou F, as ações do meu governo devem ser contidas de uma forma, observadas de uma forma de médio e longo prazo. E os resultados têm que ser positivos para a nação. Eu não posso reinventar a roda, eu não posso querer colocar o ovo em pé. Mas eu posso sim projetar coisas que tenham realmente um impacto de médio e longo prazo no país. Essa é uma das ações. Ou seja, mas foi regulamentado agora. Tudo bem, foi regulamentado agora, mas olha quanto tempo isso poderia ter sido feito. Quantos anos já não se vem perdendo essas divisas, né? Não se tem essa arrecadação, que é a transferência de empresas do mesmo grupo, né? A empresa A de suco laranja com ela mesma. Então, essa tributação, olha só quantos milhões, são 70 bilhões. Bastante. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, são políticas, são ações
Tudo bem que é uma questão de tributação, a gente tem que, é o que você Tem que falou, tem tomar que tomar cuidado, muito porque de cuidado. repente você não está matando a galinha dos ovos de ouro. Sim. Mas você tem que ficar de olho também no que é feito por aí. E, lógico, cuidar do Brasil, né? Exatamente Cuidar do isso, Brasil. exatamente isso. Eu acho que, e é bem o que você falou, na verdade é o governar para o povo e para o Brasil, não pensar foi A, foi B. Na verdade eu acho que esse é o melhor lugar onde um governante pode estar, realmente trabalhando em prol da sociedade. 10 mais 27, vamos a mais uma matéria. CAI analisa novo arcabouço fiscal e exoneração da folha na terça. Em reunião na terça, dia 20, a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, deverá apreciar o projeto de lei complementar que institui o novo arcabouço fiscal, a PLP 93/2023, já aprovada na Câmara dos Deputados. A reunião deliberativa da comissão terá início após a audiência pública interativa sobre o projeto, marcada para dia 20 às 9 horas da manhã. Tem análise, vai para o plenário, se for voltar às alterações, volta para a Câmara. E o Pacheco disse que vai aprovar no dia Tá 20. dando o que falar nesse arcabouço, né? Tá dando o que falar, tá rolando de um lado para o outro. Essas alianças políticas que precisam ser feitas até para aprovar isso. Mas vamos lá, a gente tem que, na verdade, eu acho que o que a gente tem que fazer agora é acompanhar e ver o que vai dar para a gente discutir o resultado de tudo isso, porque tá dançando, né? A dança do arcabouço, digamos assim, de um lado para o outro, e manda e conversa e perde e não perde, e tira da pauta e coloca na pauta. Realmente acompanhar e ver em que pé que vai se dar essa próxima votação, né? O Brasil é o país dos memes, né? Que aí já Virou estão chamando de haja bolso fiscal. Haja bolso fiscal. Haja bolso fiscal. Porque a gente tem essa preocupação, né? A gente tem um histórico que realmente tem que se abrir os olhos, tem que se preocupar, e quando a gente vê essas pautas ou essas conversas e esses projetos que querem abrir mais esse leque, é perigoso. É preciso, sim, mas também é perigoso. Então, realmente, a gente precisa acompanhar. Essa questão, arcabouço, haja bolso. Então, é muito complicado. 10 horas, é complexo, porém na simplicidade se dá a mensagem. Né? Exatamente. 10 horas mais 29 minutos, vamos a mais uma matéria. Ainda falando do haja bolso fiscal, Fundeb e Fundo Constitucional do DF não entrarão no arcabouço. O limite de gastos do novo arcabouço fiscal não se aplicará ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, nem ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. É o que o senador Osmar Aziz afirmou acerca do seu relatório sobre o projeto de lei complementar, a PLP 93/2023. A informação foi confirmada em entrevista após a reunião nesta quinta-feira, dia 15, dos líderes do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Segundo Omar, a retirada do fundo, do Distrito Federal do projeto foi motivada pelo impacto que causará na gestão do Distrito Federal. O relator também mencionou articulações feitas com a presidência da Câmara, de Arthur Lira. Caso o relatório seja aprovado, o projeto retornará para análise dos deputados. Ou seja, estão tentando alterar lá. Se alterar, volta para a Câmara dos Deputados. Os deputados estão falando, não vamos alterar nada e vai seguir. Ou então vai voltar o que a gente queria lá, que é o que continuar do jeito que estava. E aí, na verdade, acaba o Fundeb, né? Que na minha concepção leiga em discussões políticas, eu não sou uma boa pessoa para estar fazendo discussões políticas ou sociais nesse sentido, mas eu acredito que o Fundeb, a educação deveria ser pauta principal, duas pautas principais que deveriam estar, saúde e educação. Então eu acredito que todo recurso que puder vir para agregar deveria ser bem-vindo. E aí a gente percebe que nesse arcabouço o Fundeb não está por conta por conta do fundo do Distrito Federal. Bom, eu acho... Me preocupa quando acho chato isso, muito chato. Quando você tira, diz que o Fundeb não está no teto de gasto, no limite do teto de gasto, ou seja, ele não inclui. É bom, mas me preocupa de que forma está sendo utilizado o fundo. O fundo que existe. O fundo. De que forma vai ser aplicado? Eu tiro do teto, mas isso quer dizer o quê? A aplicabilidade dele. Será que não vai virar uma vazante de recursos depois? Exatamente. Esses recursos estão sendo aplicados de forma devida? Há um acompanhamento? Porque a gente observa que muitas vezes os tribunais de contas,
os conselhos municipais de educação fazem apontamentos e até isso ter desdobramentos maiores leva-se 5, 6, 7, 8 anos. É muito E diante moroso. disso, quer dizer, você tem uma aplicabilidade de recurso agora que, se for aplicado erroneamente, o prazo para você observar isso e tomar as medidas é muito longe. Então, eu tiro do arcabouço, tudo bem, mas aplicabilidade, você está acompanhando? Então, muita gente se fala, o governo quer tirar isso do teto de gastos, mas ele está tirando os gastos do teto dele. Ele está cortando na cara. É ele tá disso que eu fazendo, falo. ele está reduzindo as despesas desse governo pesado, burocrático, lento. Porque existem não pastas, mas existem outros mecanismos que podem ser cortados desse arcabouço, que não a saúde e a educação. Então, acredito eu. O teto está ali, vamos segurar. É muito sério isso, né? Muito sério. E você dar um cheque em branco assim é complicado. Eu acho que você disse uma coisa bem sucinta e que diz tudo. A aplicabilidade desses valores, como está sendo feita, onde está sendo feita e quem, principalmente, quem administra, quem fiscaliza e quem traz essas informações. Os conselhos municipais de educação fazem apontamento, isso leva tempo. O dinheiro vem assim. Só que o acompanhamento, quer dizer, não dá, né? Mesma velocidade. 10 horas mais 32 minutos, mais uma matéria. Davi confirma para quarta-feira sabatina de Zanin, indicado ao STF. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, para a próxima quarta-feira, dia 21, a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A arguição está marcada para as 10 horas. Nesta quinta-feira, dia 15, o senador veneziano Vital do Rego leu o relatório, a mensagem, o MSF 3423, encaminhada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Zanin. Na verdade, isso é um só desgaste. Né? E essa sabatina a gente sabe que é só praxe, né? É só para seguir o rito, porque ele já está lá. Na verdade, não tem muito o que... Ele praticamente já está dentro do governo, né? A que custo? A que custo? É bem isso, né? É bem isso. A que custo, né? Realmente... Um desgaste. É um desgaste. Desnecessário, um país todo observando isso, e não só o país, né? Mas isso vira observatório de muita gente. Muita gente, muitos países. Vamos aguardar, né? É o que eu também penso como você. Não é uma questão só de performance, né? Eu não acredito que o Senado vai ter essa envergadura moral para suspender essa condição. Não vai. Não vai fazer. Não vai. Na verdade, a gente já sabe que é só realmente para seguir o ritual e colocá-lo na cadeira. Porque se não fosse preciso, ele já estava lá sentado. Então, é vida que segue. Vida que segue e vê o que acontece. Perfeito. Então, infelizmente, é isso, né? Vamos aguardar. Numa discussão mais acalorada para afetar alguma coisa, não. Só um enfrentamento aí e depois, quando for a plenário, a maioria vota. A maioria vota a favor. Aí o pessoal fala, não, mas o presidente indicou. Mas quem aprovou a indicação foi lá o Senado. São eles que aprovaram. Então, se não querem indicação, muda a lei. Então, não aprovem. É assim que funciona, né? Deveria. 10 horas mais 35 minutos. Vamos a mais uma matéria. Lula inaugura Ferrovia Norte-Sul para impulsionar o desenvolvimento no interior do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta sexta semana de conclusão das obras da Ferrovia Norte-Sul em Goiás. A conclusão permite que 13 estados, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, com forte produção de commodities, tenham escoamento de seus produtos pelo mar. De acordo com a agenda oficial da Presidência da República, Lula embarca de Brasília rumo ao Rio Verde, Goiás, às 10 horas. Com chegada prevista às 11 horas. Às 11h20, o chefe do Executivo fará a visita ao terminal rodoferroviário da cidade. Às 12 horas está prevista a cerimônia de conclusão das obras da Ferrovia Norte-Sul. A ferrovia faz ligação entre o porto de Itaqui, no Maranhão, e Santos, em São Paulo. Irá permitir a aceleração do desenvolvimento da região centro-oeste, fundamental para a agropecuária. Iniciada na década de 1980, o empreendimento conta com a malha ferroviária de 2.257 quilômetros e atravessa 4 regiões.
A cerimônia de inauguração contará com a participação do ministro dos Transportes, Renan Filho, além de representantes da empresa responsável pela entrega do terminal e de autoridades federais, estaduais e municipais. Logo após, Lula segue rumo a Brasília, com previsão de embarque às 14 horas e chegada às 15 horas na capital federal. Não há mais agendas oficiais depois do seu retorno. Bom, vamos lá. 1980. Praticamente 43 anos. É muito tempo, né? É muito tempo. A gente vê aquela máxima antes tarde do que muito tarde. Mas, cara, é muito tempo. 40 anos para uma rodovia foi muito demorado. Eu só espero que dê celeridade, né? Que funcione. Na verdade, está inaugurando, mas eu espero que realmente ajude mesmo essa malha ferroviária e que, a partir daí, a gente consiga ver outras malhas e outros vínculos ligados a essa rota. A gente sabe que foram trechos, né? Foram trechos. Fez outro trecho e agora a conclusão. Está né? Pronta. E a gente aguarda, então, o desenvolvimento, o desenrolar disso. Porque vai para os portos, né? Exportação. Interessante, a exportação de commodities. Exatamente. Bate que é o tecla nosso. Aqui a gente precisa melhorar, colocar valor agregado aos produtos, né? Não só exportar o commodities, mas de repente produtos já produzidos, né? Pronto. A soja, o óleo de soja, a carne, os seus subprodutos, toda essa situação, né? Vamos? E vida que segue, vamos ver. Aguardando aí então as melhoras quanto ao desenvolvimento dentro desse escoamento de produção. Eu acho que a gente ficou muito... Eu acho que a gente devia ter... Eu acho que o Brasil poderia ter aproveitado muito mais esses 43 anos. A gente vê que realmente não teve interesse, mas houve-se a possibilidade. Eu acho que a gente devia aproveitar muito mais essas malhas ferroviárias, porque realmente é um recurso, é uma agilidade, é uma celeridade nesse desenvolvimento social, econômico, principalmente. Vamos aproveitar esse trem bala. Sim. Pô, nossa, pensou, cara? Trem bala. 10h38, vamos a mais uma matéria. Agenda do governador Tarcísio de Freitas. O governador Tarcísio de Freitas entrega nesta sexta-feira, às 10 horas, em Adamantina, obras de reforma e ampliação do pronto-socorro da Santa Casa da cidade e inaugura o serviço de casa inclusiva para adultos com deficiência. Ele também vai entregar 129 títulos fundiários a famílias do município de Salmourão. Depois, às 14h30, em Mirandópolis, o governador entrega um pacote de obras em estradas vicinais de municípios da região, com investimento de 37,2 milhões e um novo posto local do Poupa Tempo. É isso. Todo mundo aí inaugurando alguma coisa, né? 6 meses de governo, é lógico, as obras são todas vinculadas a governos anteriores. Agora quem inaugura é o... Quem tá na cadeira. Quem está na cadeira. A cadeira, né? Então é ele que inaugura, né? É engraçado que a gente... Isso deve dar uma cutucadinha, mas tudo bem. E a gente percebe que, tipo assim, tá dando continuidade e encaminhamentos a projetos anteriores, mas já se precavendo ou se preparando para os projetos futuros, né? Que a gente sabe que, tipo assim, existe uma corrida ao ouro nesse sentido, né? Lembrando que o que acontece com o orçamento deste ano? Ainda é o orçamento elaborado o ano passado pelo governo anterior. Que precisa ser... Os atuais governos, sejam eles estaduais, o governo federal ou os governos estaduais, eles vão ter o próprio orçamento elaborado esse ano, que já deve estar agora encaminhado aí aos órgãos, ao legislativo, para análise. No caso, o governo federal já encaminhou, se não me engano, só estava aquela questão do arcabouço e tudo mais. E são analisados e aprovados para o próximo ano. Então, no próximo ano, os governos vão estar mais adequados ao seu orçamento. Este ano, o orçamento vigente, as anaulações vigentes são vinculadas 22. aos exercícios do ano anterior e às ações do ano anterior. Então, vamos aguardar aí como fica com os próprios orçamentos, né? Com a lição de casa feita. Vamos ver. Mas é muito legal a gente ver em 6 meses, por mais que seja de um outro governo, a gente vê o governo atual, o próprio Tarcísio, dando realmente continuidade ao que realmente importa e o que realmente é de interesse. Eu acho que ele está me surpreendendo. É um governador que eu tinha as minhas ressalvas, apesar de, sim, apoiá-lo e acreditar nele como ministro da infraestrutura no período bolsonarista, mas realmente eu acho que ele está fazendo um bom trabalho para o governo de São Paulo. Eu acho que ele está sendo muito mais, fazendo um bom trabalho no sentido de realmente pensar no governo e trabalhar a sério. Isso é muito bom. 10 horas mais 41 minutos, temos mais uma matéria, Maria Clara, estamos dizendo. Sim, agora vamos falar do Fit Fest, que aconteceu
na semana passada, né, no final de semana anterior aí, Foi. que foi um sucesso, casa cheia, Foi. muita gente, cansadíssimo. Vocês viram até o novo visual do André aí, que foi, né, pro FeedFest. FeedFest virtual merecem. Fala pra gente. Foi realmente uma edição que superou realmente as nossas expectativas, e a gente vive repetindo isso, porque realmente as expectativas são superadas a cada ano. A gente teve um público muito grande no Teatro Municipal, na cidade de Santos. O hotel parceiro tá assim, polvorosa, soltando fogos, querendo já, se colocando à disposição para estar com a gente no próximo ano, porque realmente foi lotação máxima durante uma semana de festival. A cidade, os restaurantes, a prefeitura, o turismo, deu um boom. É claro que eu e a Juliana, como moradores do município de Cubatão, cubatenses natos, a gente gostaria que todo esse sucesso do FeedFest fosse aqui na cidade de Cubatão, mas infelizmente a gente não tem a estrutura que possa realmente agregar. Foram só bailarinos inscritos, foram 2.206. E aí você imagina que cada bailarino precisa trazer uma equipe técnica para esse festival. E aí cada equipe técnica vem com mais 2 técnicos, vem com bailarinos que trazem pais e mães. Então a gente pode falar em torno de 3, 4 mil pessoas, fora o público em geral. Ou seja, o FeedFest conseguiu movimentar na Baixada Santista, principalmente em Santos, nessa semana, em torno de 9 a 10 mil pessoas. E é muito bom pra gente, enquanto produtores culturais. Bailarinos vindos de todos os lugares. Na verdade, a gente teve bailarinos que vieram de norte a sul, desde Goiânia, Goiás, de Goiânia, Goiás até Rio Grande do Sul, Santa Catarina, interior de São Paulo de vários lugares, Minas Gerais de vários lugares. Aí vocês imaginam o seguinte: essas pessoas se deslocam para o fim de semana para a cidade de Santos, elas utilizam a rede de restaurantes, a rede de hotéis, toda a estrutura turística. Lógico, os bares estão aqui, depois vão descansar, os pais vão... Quer dizer, toda essa estrutura que é colocada, né, através do festival. O festival não movimenta só no teatro, não, ele movimenta toda uma cidade. São 10 mil pessoas ali. Mas eu moro na cidade vizinha, mas você vai ficar o dia inteiro na cidade vizinha lá e acompanhando as atividades e torcendo e participando. E olha que maravilha. Então, parabéns. Os pais, geralmente pais e parentes de alunos, teve alunos que vieram com família, irmãos e pais e tios, porque realmente eles aproveitam o feriado prolongado, enquanto o artista da dança tem que estar no palco treinando, que isso a gente começa a ter os workshops que começaram às 8 da manhã, enquanto esses artistas estão nos workshops ou nas passagens de palco, os familiares estão na praia, estão passeando pela cidade, estão conhecendo algum ponto turístico. Isso é muito bom pra gente. Você teve participações de jurados que vieram de fora, de internacionais. A gente teve o Carlos dos Santos, ele é brasileiro, mas naturalizado americano, e ele representou... Na verdade, ele veio para o Brasil, para o FeedFest, representando 3 instituições, e aí acabou trazendo mais 2, porque ele viu muitos talentos, e aí um dos talentos que ele viu, porque assim, para quem sabe, ou para quem não sabe, eu vou falar agora, a dança, as maiores escolas de formação de artista da dança e as maiores companhias estão na Europa. E o Carlos veio representando instituições dos Estados Unidos, que também tem boas companhias. E aí, quando ele viu alguns trabalhos, ele automaticamente indicou uma das bailarinas para ir para Dresden, na Alemanha, que é a Escola Paluk, uma das maiores escolas de formação de bailarinos. E é uma escola que o bailarino se forma já contratado por companhias profissionais na Europa. Então, ele já levou bailarinas para lá. A gente está agora nos trâmites de pós-FeedFest, de documentação, de inscrição, de mandar os vídeos, mas a bailarina já está dentro dessas escolas. Olha aí que maravilha. Parabéns, André. Parabéns para o pessoal. Tá todos envolvidos, principalmente você, Juliana, que são os precursores disso, ambos fazem parte da mola mestre, né? É muito legal você falar, Marcos, porque assim, a gente pensou o FeedFest, na verdade, eu pensei o FeedFest lá atrás como uma pequena mostra competitiva, e isso tomou forma muito grande, e hoje o que mais me orgulha de tudo isso é realmente poder dar possibilidade de um artista sair do Brasil e trabalhar como artista da dança no exterior, porque a gente, infelizmente, o Brasil é um país um pouco fechado para esse sentido, mas também e principalmente o leque de oportunidades que a gente abre
principalmente para quem está buscando emprego, porque a gente contrata. E esse ano a gente conseguiu contratar uma equipe de 10 seguranças para ficar durante uma semana, e a gente conseguiu contratar uma equipe de 15 produtores culturais. A gente teve uma equipe de produção de 15 pessoas, além de técnica, além de produções de audiovisuais. Então, assim, realmente acabou se tornando uma cadeia de empregos, o Feed Fest, e é muito bom para a gente poder não só se satisfazer com o sucesso do evento, mas principalmente trazer oportunidade para a cidade crescer, para a cidade ser vista mundialmente e para essas pessoas terem uma oportunidade de mostrar os seus trabalhos em produções culturais. Legal. Parabéns novamente para você. Querido. Parabéns para todos que participaram. E parabéns também para os que tiveram aí a graça de serem, de serem os ganhadores, né? Os vencedores. Sim. Isso é muito bom. Obrigado. Todos os bailarinos, a você, a Juliana, a cidade de Santos que abraçou tudo literalmente, isso, né? A literalmente. Santos aí, do prefeito Rogério, né? Rogério Santos e o secretário Rafael Leão. Que abraçaram essa ideia, que é muito bacana isso, né? Todos os veículos de comunicação que deram aporte ao desenvolvimento do festival. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E saber que está aqui, junto com a gente, essa pessoa que tem a capacidade de elaborar algo e pensar algo tão grande, não para si mesmo, mas sim para agregar e dar oportunidades aos jovens talentos, né? Os talentos que vêm surgindo. Parabéns. Obrigado, Márcio. Obrigado mesmo. Vamos encerrando o Virtual News de hoje. Tem alguma indicação? O André acho que vai passar o fim de semana no sofá, depois do Feed Fest. Se Deus quiser, eu tô bem cansado, mas vai ser isso. Na verdade, eu não consegui ver nada no final de semana, então eu vou me preparar para a semana que vem. Maria Clara? Ah, sim, eu tô com o microfone aqui, né? Maria Clara, qual é a dica para esse fim de semana, né? Vamos lá. Eu vou ser sincero, né? Foi tantas estreias aí, estreou Transformers, agora tem Flash e tem mais estreias vindo por aí, tá todo mundo, né, na expectativa, os streams estão bombando, então tem toda a opção para quem tá a fim de curtir o friozinho em casa, em frente a uma telona, né? Só me lembrei uma coisa antes da Maria Clara dar as dicas. Se você não quiser ficar em casa, começou ontem também na cidade, no Teatro Municipal. Vão ser vários pontos alternativos. O FESET, que é Festival de Cenas Teatrais. Então, para quem gosta de teatro, a gente vai ter várias opções de peças e esquetes teatrais na cidade de Santos. E também, a partir de final de semana agora, começa o Santos Film Fest, que é um evento produzido pelo grande amigo André Azenha, e aí traz produções no Teatro Cine Roxy, produções, palestras sobre cinema. Ele geralmente, o ano passado, ele trouxe a Rita Von Houten, que é uma historiadora, para fazer palestra. Então, assim, ele sempre traz artistas, sempre traz pessoas da área de cinema, da área de audiovisual para estar dando palestras, e a maioria desses eventos é de graça. Então, para quem quiser acompanhar o Santos Film Fest, que começa nesse final de semana e vai até o dia 28 de junho. Maravilha. Maria Clara? Bom, a gente tem aí algumas, não exatamente estreias, né, mas Avatar, o novo filme, não lembro o nome exato agora, mas ele já está disponível, né, na Disney Plus. A gente já assistiu. Das águas, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Eu não lembro. Das águas, alguma coisa assim. Exatamente o nome, mas já está disponível aí para quem gosta, tá no Disney Plus. Amanhã, para os fãs e curiosos da Netflix, de noite vai ter o Tudum ao vivo no YouTube. Vai ser um evento global para fãs, né? Então, várias novidades e curiosidades e datas aí das séries mais aguardadas, como Bridgerton, também De Volta aos 15, vão ter novidades de The Witcher, então quem gosta, fica ligado para ver aí os seus artistas e também para ter mais informações sobre as suas séries favoritas. O Tudum vai ser no Brasil, né? O Tudum vai ser no Brasil. Na verdade, é interessante porque chamar de Tudum nasceu dos brasileiros, né? Que é aquele sonzinho, quem assiste a Netflix conhece, né? Aquele Tudum da abertura no comecinho das séries e filmes. Então, é uma forma de chamar que começou no Brasil. Esse evento, ele começou no Brasil também, aí veio logo a pandemia e foi online, né, e tudo mais. Então, para quem conseguiu ingresso, hoje, amanhã e domingo, no Ibirapuera. É engraçado que ontem eles liberaram alguns ingressos no parque e você tinha que chegar e fazer aquele chifrinho do Ed de Stranger Things para conseguir o ingresso. Então, quem teve coragem foi lá e aproveitou.
Tem Transformers nos cinemas e também tem Elementos. Elementos, que é o novo filme da Pixar, desenho, né, claro. E ele tem uma pegada aí mais séria, como os filmes da Pixar, como Soul, por exemplo, tem, né? Ele fala de uma amizade improvável entre elementos fogo e água. E como Fogo se sentia presa, né? Eu não lembro o nome exato da personagem, mas ela se sentia presa nas convenções que a sociedade dela de fogo apresentavam para ela. Então é bem bonito, fala sobre liberdade, descobrir novas coisas. Quem gosta de uma história mais profunda, Elementos da Pixar. Legal, então, Elementos, Transformers, Tudum. Tem um monte de coisa acontecendo aí nesse final de semana para você curtir. Ficar em casa ou então festa junina, tem um monte de lugar aí, festa junina, vá aproveitar, né? Seja na sua casa, com seus familiares, onde você achar melhor. Chegando ao finalzinho do Virtual News, agradecendo o André, agradecendo a Maria Clara. Vamos ficando por aqui, lembrando que daqui a pouquinho está à disposição no site, nas redes sociais, também no nosso canal YouTube, o Drops. André, grande abraço. Obrigado, Márcio. Beijo para vocês que ficaram até agora com a gente. Beijo, Maria Clara. Obrigado e bom fim de semana para todo mundo. Fique com Deus, excelente final de semana e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser. Virtual News.